Gabriel, vamos falar de um outro assunto aqui, de uma cena inacreditável, chocante, que foi exibida ao vivo pela TV Globo durante o telejornal SP1 nesta quinta-feira, quando uma repórter que estava falando sobre a exposição Nosso Corpo, Nosso Mundo, no Catavento, no Museu Catavento aqui em São Paulo, acabou, gente, flagrando uma mulher agredindo uma criança. Isso mesmo. A gente não tem o vídeo para mostrar, porque nós não temos essa autorização aqui de exibir as imagens da Globo, mas a gente tem um frame para vocês entenderem do que eu estou falando. Essa imagem aí mostra a mulher hora, né, Paulinho? apontando o dedo pro rosto do menino que estava encurralado contra a parede e em seguida dando um tapa no moleque. A repórter Beatriz Baques e a apresentadora Mariana Aldano não comentaram o episódio na transmissão, mas a cena repercutiu imediatamente nas redes sociais, né? A Globo até agora não falou sobre o tema, mas o Gabriel acho que tem mais informações desse caso, não tem, Gabi? Uma cena bem complicada. Fizeram um flagrante de um crime, agressão e crime contra o menor é ainda pior. E realmente, tanto a repórter, imagino que ela não estivesse olhando para lá, já que ela estava em outro ângulo, nessa hora que filmaram a agressão, estavam fazendo um panorama da exposição. Acho natural que ela não tenha visto, mas a apresentadora não ter reparado no estúdio é um sinal que talvez não estivesse prestando atenção no conteúdo que estivesse sendo exibido. A única pessoa que eu tenho plena convicção de que viu a cena e não comentou nada por motivos óbvios, porque não é o papel dele, é o cinegrafista e a equipe do Switcher, que poderiam ter dado um toque de alguma coisa aconteceu ali. Tudo bem que a equipe estava numa situação meio rendida. Iriam fazer o quê? Denunciar ao vivo, chamar a polícia? É uma situação complicada e bem delicada. É, porque vai fazer o quê também nessa hora? Eu também acho. E assim, não é querendo defender essa mãe, não, mas será que a gente também não tá julgando precipitadamente, não tá faltando algum contexto aí? Tudo bem, o tapa foi forte, a cena foi forte, mas será que não tá faltando um pouco de contexto pra gente condenar tanto essa mãe assim? Olha, a ponto de ela ser denunciada, chamar a polícia. Tia, babá, parente. A gente tá imaginando que seja a mãe, né? Olha, sim. Meu amigo e minha amiga, você que é da minha geração, que foi criança nos anos 60, dos anos 70, a gente se acostumou a se desviar de chineladas da mãe. Tá? Tanto que, inclusive, a minha querida mãezinha, Dona Irene, saudosa Dona Irene, eu não sei se vocês sabem, mas sabe aquela cena do Matrix que o Neo, ele... Foi baseado em você. Ele deita pra trás e a bala passa? As balas passam? Sim. Isso foi inspirado em mim. Foi em você. Certeza. Porque minha mãe, ela, quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe distribuía chineladas em forma de bumerangue e eu aprendi a desviar. Aqui, por isso que foi. A gente veio uma época, cara, que a gente não tomava surras. Mas não tenha dúvida que a gente tomava uns tapas, tapa na cabeça, tapa na chinelada. Claro que mas nós somos de uma época que isso era aceitável. Depois passou a ser denominado como palmadas corretivas. Meu pai era ligeiro, filho. Você fala aí dos anos 60, eu nasci nos anos 90. Por isso que eu tô falando. A cena foi forte, mas ela também não tava esmurrando ali a criança. Tava dando uma surra? Não. Ô Vini, ajuda o Regis a botar o fone aí, porque eu acho que é interessante a gente fazer esse debate. Eu vou aqui, ó. Escuta o que o Gabriel quer falar aqui. O Regis tá certo. A gente acha um tempo que só um tapinha não dói. Eu fui criado assim, vocês que são mais velhos também foram. Mas, principalmente nos anos 2000 pra cá, surgiu muito aquela força da Xuxa de não bata, eduque, um tapinha é crime. A gente também tem que analisar com base nessa nova ótica, nessa nova realidade. Vamos falar no chat que eu tô defendendo cultura woke, etc., é a parte óbvia, mas a gente tem que partir por esse ângulo também. Que coisas que eram aceitáveis nos anos 1990, hoje em dia são crimes. Eu tenho 2 pontos de vista. Quais? Por exemplo, eu nasci nos anos 90, meu pai era ligeiro. Meu pai, quando ia me bater, ele esperava eu entrar no banheiro e ligar o chuveiro pra ficar molhado pra doer mais o tapa. Nossa. Meu pai era ligeiro, irmão. Meu pai era ligeiro. Não que ele fazia isso sempre. Mas, por exemplo, aí eu falo, são situações diferentes. Eu tenho um sobrinho de 10 anos. Meu sobrinho até hoje nunca apanhou dos meus irmãos. E tem uma educação impecável. Então também bater não é o caminho. Eu acho que é o que o Gabriel falou. Mas também eu acho que eram épocas diferentes. Épocas diferentes, né? Você tem a época do Matrix, épocas diferentes, não precisa. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Vamos linchar essa mãe só porque deu um tapa assim na criança, gente? Pera aí também. Vamos tocar o dedo numa ferida. Não tô justificando
explicando, veja bem. Mas a partir do momento em que uma palmada corretiva... Eu não sei se é só aqui, mas eu não tô conseguindo escutar o Regis. Passou a ser crime. A molecada começou a ficar muito folgada. Tá ligado aí? Tá ligado do Regis? Acho que é só o Gabriel, então. Não sei por que o Gabriel... Tá com um efeito de robô. Eu não sei por que... Não, tá chegando. Então tá bom. Desde que o que a gente chamava de palmada corretiva passou a ser crime, a molecada começou a ficar muito folgada. Vamos combinar uma coisa? Vamos falar a verdade? Vamos combinar uma coisa também, Regis? Se toda criança que levou uma palmada na infância virasse um grande psicopata, a gente já tá com milhões de psicopatas no mundo. Cara, eu seria o Jason. Então. Se fosse... Pô, mas eu acho que a gente... Né, mas eu acho que assim... A gente não tá incentivando. Evoluímos, né? Paulinho. Evoluímos. E ninguém tá incentivando. Só não estamos achando assim que essa mãe tem que ser presa por causa de uma claro que essa, pô. Ela teria que ser presa surrando o filho. Exato.